Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada num tema que, olha, tá no centro de muita discussão por aí, o que muita gente chama de ideologia woke. A gente está se baseando aqui em materiais que discutem o trabalho do Delmo Fonseca, sabe? Especialmente ideias que aparecem no e-book dele, Os Perigos da Ideologia Woke. Então, o nosso objetivo é entender, claro, a partir dessa perspectiva específica, né, o que seria o movimento woke, de onde ele teria vindo e quais os impactos que essa fonte específica aponta. Para começar, acho que vale pegar o próprio termo woke. O material que a gente analisou conta que ele surgiu lá na comunidade afro-americana, significava basicamente estar alerta, consciente para questões de racismo, de injustiça social. Só que essa fonte argumenta que o termo acabou sendo, ressignificado e expandido. Passou a incluir um monte de outras causas, direitos LGBTQIA+, feminismo, até justiça econômica. Virou nessa leitura um movimento global que estaria desafiando o status quo. Ok, então vamos tentar desempacotar isso um pouco. A análise que a gente tem em mãos, ela faz uma conexão bem direta entre o movimento woke e o que ela chama de marxismo cultural. Ela aponta lá para a escola de Frankfurt, no início do século XX. Adorno, Horkheimer, Marcuse, esses nomes são citados como peças importantes nessa história. Exato. E o que essa fonte acha assim, fascinante, e ela ressalta isso, é como esses pensadores teriam, digamos, adaptado a luta de classes marxista. Para eles, né, segundo o material, o conflito principal já não era só o econômico, entende? A batalha mesmo acontecia no campo da cultura, da ideologia, dos símbolos. A premissa que está descrita ali é que o poder se sustenta, fundamentalmente, pelo controle cultural. E essa perspectiva detalha bastante a crítica que a escola de Frankfurt fazia à cultura ocidental. Coisas como a religião, a família tradicional, até o que eles chamavam de indústria cultural, pensa aí na mídia, no cinema. Tudo isso era visto por esses intelectuais, pelo menos de acordo com o texto que a gente leu, como instrumentos de opressão, sabe? Ferramentas para manipular as pessoas e manter o sistema dominante funcionando. Então, o argumento da fonte é que essa linha de crítica, ela meio que preparou o terreno para o tipo de denúncia contra estruturas de poder que ela hoje identifica como central no movimento woke. E entendi. E nesse ponto a fonte traz outra figura que ela considera chave nessa genealogia, digamos assim. Antônio Gramsci. E aquela ideia dele de hegemonia cultural. Como é que isso entra na narrativa? Então, Gramsci, na leitura aqui, esse material serve pra gente, ele teria observado que as classes dominantes não ficam no poder só na base da força bruta, né? Elas conseguem isso principalmente fazendo com que a sociedade aceite os valores delas, a visão de mundo delas, como algo natural. Quase como se fosse senso comum, entende? Para Gramsci, conforme essa interpretação, uma mudança revolucionária de verdade precisaria, antes de mais nada, do que ele chamou de uma guerra cultural. Uma guerra cultural. O que seria isso exatamente na visão que a fonte atribui a ele? Significaria basicamente um esforço de longo prazo para ganhar influência nas instituições que formam opinião. Escolas, universidades, as igrejas, a mídia. O objetivo, segundo essa interpretação, seria ir moldando aos poucos a mentalidade das pessoas, ir substituindo os valores tradicionais, que a fonte também identifica muito com os valores judaico-cristãos, por uma nova visão de mundo, preparando o caminho, assim, para uma nova ordem social e política. Se a gente conectar isso com o quadro geral que a fonte está montando, fica bem claro como ela enxerga essa estratégia como um tipo de protótipo das táticas que ela atribui ao movimento woke hoje em dia. Certo. Então, seguindo esse raciocínio do material, essa corrente de pensamento, esse tal marxismo cultural, ele não parou no tempo, teria evoluído, é isso? Correto. O material argumenta que o foco foi mudando. Além da questão da classe social,
Outras categorias de identidade tipo raça, gênero, orientação sexual passaram a ser vistas, dentro dessa ótica que o texto descreve, como os novos eixos de opressão. A luta por justiça social, então, virou a nova bandeira, vamos dizer assim, substituindo a antiga luta de classes mais focada na economia. E a fonte faz um contraste que eu achei interessante nesse ponto. Ela até reconhece que as raízes do ativismo de hoje podem estar em lutas legítimas por direitos civis. Menciona figuras como Martin Luther King Jr., né? Aquela ênfase na não violência, na reconciliação. No entanto, o texto argumenta que depois houve uma radicalização. Nessa visão que é apresentada ali, intelectuais e ativistas teriam se distanciado dessa busca por inclusão mais pacífica e adotado uma agenda diferente. Uma agenda que, segundo a fonte, insiste em dividir a sociedade em caixinhas fixas, opressores de um lado, oprimidos do outro. E isso em quase toda a interação social. O foco dessa justiça social radical, como o material chama, seria então desconstruir ativamente as estruturas sociais e culturais que eles consideram opressoras. Exatamente, e é a partir daí que o material começa a mergulhar no que ele considera os conceitos centrais dessa ideologia woke. O primeiro pilar seria essa dinâmica de opressão e vitimização. A fonte descreve isso como uma visão de mundo bem binária, quase maniqueísta mesmo, que classifica as pessoas primeiro pela identidade de grupo, raça, gênero, sexualidade, classe, e aí determina se você pertence ao grupo dos opressores ou dos oprimidos. Vamos pegar a questão racial, por exemplo, para ilustrar. A perspectiva que a fonte atribui ao movimento woke é a do tal racismo sistêmico. O texto explica que, nessa visão, a própria estrutura da sociedade já seria, na sua essência, racista, beneficiando sistematicamente pessoas brancas. Como resultado disso, todos os indivíduos brancos seriam considerados parte do grupo opressor. Isso independentemente das ações ou condições de cada um, simplesmente por terem um suposto privilégio estrutural. Em contrapartida, membros de minorias raciais seriam definidos primariamente como vítimas desse sistema. A crítica que a fonte faz a essa abordagem é que ela simplifica demais realidades que são muito complexas, né? Ignoraria a agência individual das pessoas e, no fim das contas, acabaria dificultando um diálogo mais honesto sobre raça. Entendi. E sobre a questão de gênero, qual a visão que o material atribui à ideologia woke nesse ponto? Aí a fonte afirma que a perspectiva woke defende que gênero não é uma realidade biológica, mas sim uma construção social. Ou seja, algo que a sociedade impõe, não que a natureza determina. Seguindo essa lógica, estruturas tradicionais como, por exemplo, a família nuclear, os papéis de gênero que historicamente foram associados a homens e mulheres, tudo isso é interpretado, segundo o texto, como ferramenta de um sistema patriarcal opressor, e que, portanto, precisa ser desmontado, desconstruído. E isso leva a um outro conceito que a gente ouve bastante falar: interseccionalidade. Como é que a fonte explica isso? A interseccionalidade, do jeito que está descrito no material, é a ideia de que as diferentes formas de opressão baseadas em raça, gênero, classe, orientação sexual, deficiência e por aí vai, elas não existem de forma isolada. Elas se cruzam, se sobrepõem na vida de uma pessoa. Por exemplo, a experiência de uma mulher negra seria diferente da de um homem negro ou de uma mulher branca, porque ela estaria ali na intersecção de múltiplas formas de discriminação em potencial. E uma consequência prática disso que a fonte aponta é a criação de uma espécie de hierarquia de vitimização. Quanto mais categorias de opressão uma pessoa acumula, por exemplo, ser mulher, negra, lésbica, pobre, maior seria a autoridade moral dela, a legitimidade para falar sobre injustiça no debate público. Por outro lado, aqueles que pertencem a grupos vistos como privilegiados, homem, branco, heterossexual, de classe média ou alta, teriam sua voz diminuída ou às vezes até invalidada nessas discussões. Isso, claro, segundo a análise apresentada no material. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante, porque o material passa a discutir as manifestações mais práticas e os impactos concretos que ele atribui a essas ideias. E um dos fenômenos mais visíveis que ele cita é o tal do cancelamento. Sim, o cancelamento, ele é descrito na fonte como uma tática central mesmo. São mencionados ataques coordenados, campanhas de boicote, pressão online
e às vezes fora da internet também para basicamente desplataformar, demitir ou silenciar indivíduos, marcas, até instituições que expressem opiniões consideradas fora da linha, desalinhadas com a ortodoxia woke. E qual seria o efeito disso, de acordo com essa análise? Bom, o material argumenta que essa prática acaba gerando um clima generalizado de medo. As pessoas ficariam com receio de expressar opiniões divergentes, mesmo que ponderadas, por medo de sofrer retaliação. Isso levaria, então, a uma intolerância cada vez maior ao dissenso, sabe? E a um empobrecimento do debate público. Sufocaria a troca aberta de ideias, dificultaria a busca por entendimento mútuo, por soluções mais consensuais. A fonte vê isso como um obstáculo sério à liberdade de expressão e até ao próprio funcionamento de uma sociedade democrática. Outro ponto de atrito muito claro que a fonte também aborda a questão da linguagem, especificamente a linguagem neutra. Exato. O material explica que, na perspectiva woke que ele descreve, a própria linguagem não é neutra, entende? Ela é vista como um veículo que pode reforçar, perpetuar estruturas de opressão. A divisão tradicional binária dos pronomes, ele para o masculino ou ela para o feminino, seria um exemplo disso, porque reforçaria uma visão binária de gênero, excluindo ou marginalizando pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, as pessoas não binárias. Então, a promoção e a adoção de pronomes neutros, como elu em português, ou outras formas, ou de formas de linguagem inclusiva, tipo todes, em vez de todos ou todas, é apresentada pela fonte como algo que vai além da gramática. É vista, dentro dessa lógica woke de escrita, como um ato político, um ato social consciente. O objetivo seria desafiar essa suposta opressão que estaria na linguagem, reconhecer e validar identidades não binárias. E, na visão dos proponentes, conforme relatado no material, tornar a sociedade mais empática, mais inclusiva e respeitosa com a diversidade de identidades de gênero que existe. Interessante. E a análise que a gente está vendo não para na esfera secular, né? Ela dedica um bom espaço também ao impacto que é percebido dentro das igrejas. Parece que é uma preocupação bem específica aí. Sim, o material expressa uma preocupação forte, bem marcada, com o que ele descreve como a infiltração da cultura e da ideologia woke em algumas comunidades cristãs. A fonte argumenta que essa influência muitas vezes chega com a roupagem de justiça social, um termo que, claro, ressoa de forma positiva em muitos círculos religiosos, mas que, na avaliação que o texto faz, pode acabar distorcendo ou até mesmo contradizendo princípios bíblicos que são fundamentais. E que tipo de distorções a fonte aponta? O texto usa umas expressões fortes, como pseudo-teologia da vitimização. A ideia seria que algumas igrejas estariam adotando essa visão de mundo woke, de dividir as pessoas em grupos, opressores de um lado, oprimidos do outro, e aplicando isso dentro da própria comunidade de fé. Fala-se também numa hermenêutica woke, que seria basicamente um jeito de ler e interpretar a Bíblia, não mais pela lente principal da pessoa e da obra de Jesus Cristo, mas sim através das categorias de raça, gênero, classe social, buscando identificar e denunciar supostas opressões sistêmicas dentro do próprio texto sagrado ou na história da igreja. E a partir daí, a fonte traça um contraste bem nítido. De um lado, estaria a justiça social woke, que ela caracteriza como focada em retribuição, em reparação histórica baseada em identidade de grupo e nessa divisão entre culpados, os opressores, e vítimas dos oprimidos. Do outro lado, estaria a justiça bíblica, que o material descreve como sendo fundamentada na graça, na redenção pessoal através de Cristo, no perdão, na reconciliação individual e comunitária e na responsabilidade moral de cada um diante de Deus. Isso levanta uma questão importante, como o próprio texto sugere, sobre as diferentes concepções do que realmente significa justiça, né? O material chega a dar exemplos concretos dessas tendências que estão preocupando o autor? Sim, ele menciona algumas situações. Aponta, por exemplo, para certas vertentes dentro da igreja anglicana, onde discussões sobre identidade de gênero e igualdade racial teriam ganhado uma centralidade tão grande que, na visão da fonte, estariam até redefinindo conceitos teológicos centrais.
A obra redentora de Cristo, por exemplo, passaria a ser interpretada mais como uma solução para estruturas sociais opressoras do que para o problema do pecado individual e da necessidade de reconciliação com Deus, entende? Aham. E tem outros exemplos? Outro ponto que ele levanta são igrejas que adotam conceitos como o de privilégio branco e instituem práticas como confissões públicas de pecados estruturais ou de cumplicidade com sistemas de opressão do passado. A avaliação crítica da fonte é que, embora talvez até bem intencionadas, essas práticas acabam trazendo para dentro da igreja as mesmas divisões e acusações que existem na sociedade secular, gerando ressentimento e desviando o foco da mensagem unificadora do Evangelho, que seria a graça de Deus disponível para todos, sem depender de origem ou identidade de grupo. Por fim, a fonte é bem direta mesmo ao alertar sobre os perigos que ela enxerga nessa acomodação com o que ela define como ideologia woke. O argumento é que isso pode levar a um enfraquecimento da identidade e da missão da igreja, tornando-a mais vulnerável a influências seculares que podem acabar diluindo a fé cristã. Avalia o risco de desviar a igreja da sua vocação principal, que seria pregar o evangelho, fazer discípulos, ser um agente de transformação espiritual e moral na sociedade com base nos ensinamentos bíblicos. Além disso, um ponto teológico importante que é ressaltado é que essa ênfase toda em categorias identitárias, raça, gênero, classe, acabaria por reavivar, dar importância de novo a distinções terrenas que, na perspectiva cristã tradicional que o material cita, com base em passagens como Gálatas 3:28, que diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, deveriam ser consideradas secundárias ou mesmo superadas pela nova identidade e unidade que se encontra em Cristo. Uau! Então, para a gente amarrar um pouco tudo isso, o que essa análise nos apresentou? Vimos a fonte traçar uma linha que vai lá do marxismo cultural, passa pela escola de Frankfurt por Gramsci e chega no que ela descreve como ideologia woke, certo? A gente explorou os conceitos-chave que ela atribui a essa visão, a centralidade da opressão e vitimização baseada em identidade, a perspectiva do racismo sistêmico, a ideia de gênero como construção social e a ferramenta da interseccionalidade. Falamos também das manifestações práticas que essa fonte aponta, como o fenômeno do cancelamento e todo o debate em torno da linguagem neutra. E, por fim, detalhamos as preocupações específicas que o material levanta sobre a influência dessa cultura dentro das igrejas, né? Contrastando o que ela chama de justiça social woke com a sua definição de justiça bíblica. Exato. E para encerrar a nossa conversa de hoje, fica talvez uma reflexão, né? Provocada diretamente pelos temas que este material específico levanta. Se a gente considerar essa descrição que a fonte faz dessa divisão da sociedade em opressores e oprimidos, e esse foco na desconstrução de estruturas existentes, como fica o desafio de cultivar o diálogo, o entendimento mútuo? Quer dizer, como as sociedades podem construir pontes quando as próprias definições do que é justo e do que é opressor parecem estar em disputa tão fundamental? Pelo menos na perspectiva que foi apresentada aqui para a gente analisar. Ou ainda pensando naquela tensão que a fonte apontou entre a busca por justiça social nos moldes woke e os princípios da justiça bíblica, que tipo de dilemas surgem para as instituições, sejam elas religiosas, educacionais, empresariais, ao tentar incorporar novas sensibilidades sociais, responder a demandas por mudança, sem sentir que estão abrindo mão daquilo que consideram seus valores essenciais ou sua verdade fundamental? São perguntas complexas, né? Sem respostas fáceis, com certeza, mas que a análise desse material nos convida a ponderar um pouco. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção. Até o próximo passo.